diz a palavra do nosso Deus no Salmo de número 124. Salmo de número 124. Eu peço mais uma vez que aqueles que puderem fiquem de pé. Este é o momento da pregação da palavra do Senhor, e é um texto que nós, pela graça do Senhor Deus, iremos expor. Assim nos diz então a palavra do nosso Deus. Cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a corrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Bondoso Deus e Pai, rogamos as tuas bênçãos, ó Deus. Esta é a hora da proclamação da tua palavra. Ó Deus, já oramos, já lembramos neste culto que estamos diante da tua presença, do Senhor que vem julgar a terra, que estamos aqui para também nos alegrarmos no Senhor. Mas esta, ó Deus, é a hora em que tu falas de forma especial ao nosso coração. Faz, ó Deus, conforme a tua vontade. Consola corações, ó Deus, abatidos. Fortalece, Senhor, corações fracos. Fortalece a fé do teu povo, ó Deus, neste salmo, em nome de Jesus. Mostra-nos, ó Deus, a tua graça. Mostra-te a nós. Revela o teu rosto de graça, ó Deus, e de poder para nós, através do teu bendito Filho, nesse salmo. E se alguém aqui há que não tenha Cristo como seu Salvador, ó Deus, que possa, pela tua graça, experimentar a regeneração operada pelo Santo Espírito no coração. Assim nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar. Meus irmãos, quando nós olhamos para o povo de Israel, nós percebemos que ali estava um pequeno povo, um povo frágil e limitado por diversas características bélicas, tamanho e etc. E muitos povos olhavam o povo do Senhor e então eles viam ali uma grande oportunidade de se aproveitarem. Este salmo nos mostra como, mais uma vez, os povos olham para o povo do Senhor e os veem ali como frágeis, os veem ali como indefesos, como presas fáceis. Todavia, aqui nos mostra também como o Senhor, apesar de ser tão provável que o seu povo fosse destruído, ele estava com o seu povo. E ele era o livramento do seu povo. Apesar de diversas vezes nós podemos lembrar de diversos casos, por exemplo, quando Senaqueribe ia destruir, entrar na cidade, e ele de fato tinha tudo para fazer aquilo. Ele tinha de fato um grande exército. E quem era o povo do Senhor? Quem era Ezequias? E ele se volta para o Senhor e ora. Essa é uma característica, então, do povo do Senhor. Ser frágil. Mas no Senhor tem o seu livramento e a sua força.
Esse salmo nos fala sobre isso, sobre as diversas situações da nossa vida em que nós estamos expostos a tanto sofrimento e violência, seja ela verbal ou física. Mas o Senhor está conosco. Nós podemos então ver, em primeiro lugar, neste salmo, a partir do verso número 1, como é totalmente provável que o povo do Senhor seja destruído. Como é totalmente fácil que o povo de Deus ele seja tragado pelos ímpios. Volte os seus olhos então para o verso número 1, onde aqui lemos o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Este é um salmo, um cântico de romagem, como lemos no início, de Davi. Nós não sabemos exatamente qual o contexto em que ele foi escrito. Alguns vão dizer, inclusive, que ele foi escrito quando os filisteus souberam que Davi foi ungido rei, e eles quiseram ali invadir o povo. Isso vai estar em 2 Samuel 5, nós iremos ver num dado momento nesse salmo, nessa pregação. Mas nós não sabemos. Diversas ocasiões o povo de Deus estava exposto à violência. Quando Golias ameaçou o povo de Deus, era um povo ali acuado. Aquele gigante estava para destruir e escarnecer do Senhor. Quando Saul, um do próprio povo, estava amandado do próprio Satanás e perseguia Davi e fazia mal ao povo do Senhor. Quando Absalão, filho de Davi, o filho do rei, estava também tramando para tomar o reino, ali estava mais uma vez o povo do Senhor em perigo. E nós não sabemos, em todas essas ocasiões, Davi estava relacionado a esses fatos. Nós não sabemos em qual contexto de fato isso se deu. Mas nós percebemos que frequentemente os homens eles se levantam contra o povo de Deus. Nós vimos isso no Salmo 120, quando nós falamos da língua, a língua que é como guerra. No Salmo 121 nós vemos isso também. No Salmo 122, quando falamos da paz, aqui o salmista agora orando, ele diz: orai pela paz de Jerusalém. Lembramos que ali é a cidade da paz, e foi exatamente com Salomão que os muros foram concluídos. Então, até então, de fato, o povo do Senhor estava vulnerável ao ataque dos inimigos. E aqueles muros simbolizavam a proteção do Senhor. Então, por isso, inclusive também o esforço dele ser reconstruído quando foi destruído. O Salmo 122 então nos fala também de como os ímpios, eles frequentemente se levantam contra o povo do Senhor. E aqui o salmista Davi nos traz algumas figuras, é um texto poético, é um salmo, então ele nos traz algumas comparações, na verdade, de fato são metáforas mesmo, quando ele traz aqui 3 imagens. A primeira delas é exatamente de ser engolido vivo. Ele diz no verso número 2: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando nos levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Esta é a primeira imagem. A ideia de uma boca se abrindo, como a terra se abriu e devorou Corá e todos que estavam com ele naquela revolta contra Moisés. Essa é a imagem, como um terremoto, e a gente não consegue ter tanto essa noção, não é verdade? Porque não é algo próprio do nosso contexto, um terremoto, mas nós percebemos em vídeos e notícias
com o desastre que os terremotos causam. Países que são tão aperfeiçoados, tão bem construídos, e vem um terremoto e tudo se desmorona. A terra se abre. Esta é a primeira imagem. A segunda imagem nos fala, é como que um fogo. No verso número 3, diz: quando a sua ira se acendeu contra nós. Aqui é como um fogo, uma chama, ou uma grande chama ardente. Uma chama como aquela em que Daniel e os amigos dele foram lançados. Uma chama ardente de ira da parte dos homens se levantando contra o seu povo. E o fogo que derrete tudo. E a terceira imagem, irmãos, que vemos aqui são águas. No verso 4, ele diz: águas nos teriam submergido. Perceba como, de fato, o texto poético ele nos aguça a ideia que é, de fato, aguçar a nossa imaginação. Como ele coloca, ele dá vida a coisas que não têm vida. A terra, o fogo e agora a água. A água que se inunda, mas é exatamente como pessoas que vão cercando alguém até que aquela pessoa fique sufocada e ela seja engolida, ela seja afogada. Aqui estão essas figuras, irmãos. Mas o que esse salmo então quer nos mostrar acerca dos inimigos do povo de Deus? Quais características nós podemos aqui elencar e aprender acerca de como os ímpios eles querem destruir o povo do Senhor? E a primeira delas é acerca da maldade do homem sem Cristo. Aqui nós vemos a grande perversidade e a grande violência dos homens. É interessante que nos nossos dias muitos exaltam o homem, e na verdade isso não se dá apenas nos nossos dias. Já há um bom tempo, o homem ele é colocado como a salvação da sociedade. Ele é colocado como aquele que vai melhorar através da educação ou através de outra ferramenta. Ele é colocado como aquele que é a salvação do mundo. Todavia, quando nós olhamos para o que o homem de fato é, ele é essas três imagens. Ele é perverso e mau. Romanos 3 nos mostra: não há nenhum bem sequer. Não há quem faça o bem. Não há um bom. Todos pecaram. Da sua língua sai veneno de vida. Os seus pés, eles correm para fazer o mal. O homem está ao serviço da maldade e da perversidade. Nós podemos olhar para a sociedade e ver uma certa ordem, mas é o Senhor Deus que a mantém. O homem então não é a salvação, como diz o humanismo secular, digamos assim. O homem ele não é a salvação porque nele habita toda a maldade. E aqui nós vemos, irmãos, como ele não é somente o vilão, mas a própria vítima. O homem ele é tão perverso, e é isso que é colocado lá em Romanos 13, eu peço que vocês abram. Na verdade, Romanos 1. Onde aqui tem toda essa lista da perversidade do homem, mas no verso número 26 diz: por causa disso nos entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça,
malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Perceba, esses pecados que nós lemos, eles são a causa ou eles são a consequência? E a resposta é as duas coisas. A perversidade do homem o faz presa de si mesmo. A violência do homem o faz cair cada vez mais em maldade. E não é isso que nós podemos olhar, irmãos, e perceber na nossa sociedade, ao nosso redor. Como maldades, até mesmo colocadas ali em leis, maldades praticadas na política, maldades praticadas nas ruas, elas terminam gerando consequência que a própria sociedade precisa remediar. Porque isso mostra como o pecado do homem faz presa de si mesmo. Ele então tenta agir contra o povo do Senhor, e de fato faz. Nós ainda iremos ver mais isso. Mas aqui nos mostra também como ele é o fogo contra si mesmo, quando ele causa a própria destruição. Ora, aqui, além da perversidade e violência dos homens, nós podemos ver a sua soberba. Perceba que no verso 5 é dito que eles são águas impetuosas. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. E aqui está mais uma vez o homem. Ele confia em si mesmo. Ele é soberbo e arrogante. E é isso que nós podemos ver também na nossa sociedade, ao nosso redor. Como o homem, ele é arrogante. E meus irmãos, nós já iremos ver como isso pode ser aplicado à nossa alma, uma vez que nós não somos como pessoas assim, não somos pessoas perversas, como os ímpios declaradamente. Mas esse texto também nos diz a nós, uma vez que temos pecado em nós. Mas uma terceira característica que aqui nós podemos ver é o descontrole do homem caído, ou seja, o seu domínio, a falta do domínio próprio. As águas impetuosas também nos mostram que ele é alguém que não domina a si mesmo. E Provérbios nos fala acerca desse pecado. Provérbios 25, 28. No último versículo de Provérbios 25 diz: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Muitos foram contra o povo do Senhor sem domínio próprio. O próprio Saul, e nós sabemos o fim dele, que usou do poder que o próprio Deus o deu para atacar Davi e o povo do Senhor. Um homem que não se controlava, um homem que uma hora ouvia a harpa de Davi e ele conseguia ficar ali numa certa paz, mas em frações de tempo ele já estava sendo o pior inimigo de Davi. Uma pessoa que não se controlava. Mas olha, irmãos, por vezes nós somos assim. E perceba como isso é perigoso, né? O texto de Provérbios diz que é como uma cidade sem muros, que nós podemos atacar, mas a qualquer momento nós podemos ser destruídos, sem nem percebermos. Por vezes nós somos impetuosos, nós maridos, com as nossas esposas, e agimos no calor do momento. E nos assemelhamos a esses ímpios perversos que destroem o povo do Senhor. Por vezes os pais são impetuosos contra os seus próprios filhos, não tendo a paciência devida.
E nós então nos assemelhamos a perversos. As crianças são impetuosas e também respondem aos seus pais. O que nós podemos olhar, irmãos, é que sim, somos pecadores, mas nós não podemos evitar os caminhos e passos de perversos que querem destruir o povo do Senhor. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Aqui então está todo o cenário que esses homens representam em sua maldade. Mas não apenas isso nós podemos ver aqui, irmãos. Nós podemos olhar também o próprio Deus como aquele que controla. Ele controla a terra. Se eles são como uma terra que se abre para devorar o povo do Senhor, então o Senhor a controla. Se eles são como uma chama, então o Senhor controla o seu calor. Se eles são como águas, então o Senhor é quem disse às águas que fossem até ali e não passassem daquele limite. E quando nós olhamos então para o número 16, nós percebemos ali a terra se abrindo, mas não para destruir o povo fiel do Senhor. Abra sua Bíblia lá em número 16. Verso número 1, a partir do verso número 1 diz assim: Corá, filho de Zá, filho de Coate, filho de Levi. Perceba que então era alguém do povo de Deus, Levi, da tribo de Levi, um levita de fato. Tomou consigo a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, os exaltais sobre a congregação do Senhor? Verso 5: E falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: Moisés falou a eles: Amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele, e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Agora verso 19 em diante. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então agora o Senhor apareceu à tenda da congregação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram ao Deus, autor e conservador de toda a vida: Acaso, por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: Fala a toda esta congregação, dizendo: Levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá por todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecerei que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu e abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, com todos os seus homens, com também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Meus irmãos, nós vemos aqui que o Senhor Deus, Ele opera juízo contra aqueles que se levantam contra o seu povo.
E isso se aplica inclusive àqueles que estão dentro da igreja. Aqueles que se levantam contra a ordem que o próprio Deus instituiu. Eles serão penalizados. Eles serão devorados. Quando nós lemos esse texto, irmãos, nós devemos temer. Porque esses homens, alguns deles eram levitas. E eles poderiam então confiar na descendência deles. E confiando nisso, eles foram contra Moisés. Perceba que o texto, no verso 2 e 3, ele fala várias vezes, né, que eles se levantaram contra, se agitaram contra, exatamente lembrando a imagem do Salmo 124 que nós estamos lendo, estamos pregando. Então eles confiaram de fato naquilo que eles eram dentro do povo. Todavia o Senhor não levou isso em consideração. Como devemos então descansar ao ver tantos se levantando hoje na igreja para destruir o ensino que o Senhor Deus tem colocado, para destruir homens fiéis, mulheres fiéis, famílias fiéis? E como o Senhor Deus irá tratá-los? Perceba que essa destruição ela é até ampla, né? Até mesmo os bens de Corá foram tragados. A família toda foi tragada. Aqui então nos mostra essas figuras, não apenas a perversidade do Senhor, mas também nos lembra como o Senhor, Ele está sobre esses que lutam contra o povo de Deus. Uma outra característica que nós podemos ver aqui, irmãos, é como o povo de Deus é frágil. Perceba que Davi, ele é quem escreveu esse salmo. Talvez você não tenha percebido isso, mas ora, Davi era o guerreiro Davi. Ele era aquele que vencia as guerras. Inclusive, quando ele quis construir o templo, o Senhor disse: não, porque você é homem de sangue, você lutou contra muitos. Então Davi era, poderíamos dizer assim, um dos mais temidos daquela região. Todavia, perceba como Davi fala: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel pediu. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Perceba como Davi se coloca aqui frágil. E é isso que nós somos, irmãos. Nós somos frágeis quando nós olhamos para a nossa própria carne dentro de nós. E quando nós percebemos a tentação que nós vamos sendo colocados dia a dia, nós podemos perceber que muitas vezes aquilo que nós falamos, aquilo que nós prometemos a Deus, às vezes em oração, aquilo que nós dizemos no coração quando nós ouvimos o sermão: eu vou fazer isso. Mas quando nós somos colocados diante da aprovação, nós podemos perceber o quanto nós somos frágeis. E se não for então o Senhor, o que será de nós? Aqui está a fragilidade do povo do Senhor, não apenas contra o inimigo externo, mas contra aquele que habita em nós, como Paulo relata lá em Romanos 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque eu encontro em mim, nos meus membros, uma lei que opera contra a lei do Senhor. Então eu e você somos frágeis. Nós não devemos esquecer disso. Mas não apenas frágeis diante da carne, frágeis também diante de Satanás. Meus irmãos, nos nossos dias existe um exagero, né? É verdade, acerca de Satanás. Existem aqueles que enfatizam tanto a obra de Satanás, que a culpa do pecado é somente de Satanás. Quando se fala da culpa do pecado, geralmente se fala daquilo que Satanás faz, e não daquilo que nós fazemos.
Quando se fala das coisas que acontecem, as pessoas temem a ação de Satanás. E por vezes nós, no meio reformado, para tentar fugir desse extremo, nós muitas vezes esquecemos que ele existe. A palavra do Senhor diz isso. Paulo fala em Efésios 6 acerca da batalha contra Satanás e as suas hostes. Nós não devemos então ignorá-lo. Ele tem os seus instrumentos e ele usa inclusive irmãos, como ele usou Pedro. E o próprio Senhor Jesus o repreendeu. Como nós vivemos então muitas vezes aéreos à realidade espiritual, preocupados com tantos planos que nós fazemos, mas nós não percebemos que a nossa luta, como de fato diz a palavra de Deus, não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Por vezes nós inclusive nos temos raiva e ira contra irmãos e não percebemos que Satanás está por detrás de tudo, agindo. Sim, nós temos as nossas responsabilidades e devemos nos arrepender de pecados. Mas Satanás, ele é o pai da discórdia no meio do povo do Senhor. Nós somos fracos diante dele. Nós somos fracos diante da carne. Nós somos fracos diante de Satanás. E tudo isso ajuntado seria motivo suficiente para nós sermos destruídos. O mundo, a sua violência contra o povo do Senhor, o pecado e Satanás. Todas essas três figuras, elas relatam isso. Mas perceba mais uma vez, diz o texto, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Perceba que ao relatar isto, ele está não relatando algo que aconteceu de fato, mas ele está supondo o que aconteceu, o que aconteceria. É bem verdade que o povo do Senhor Deus é assolado, nós vimos isso no início do sermão, por diversas violências. Mas tudo isso aqui é suposição. E a ideia, o artifício do salmista aqui, irmãos, é colocar diante de nós, é retratar um quadro grave de enfermidade. É como se ele retratasse um quadro grave de enfermidade tal, que alguém não pudesse escapar. E depois, então, quando essa pessoa escapa, o que fica claro é que o poder de Deus é rico. Este é o artifício do salmista. Ele coloca essas três figuras. E de fato elas são suficientes para destruir-nos. Mas o texto diz, não fosse o Senhor. Tudo isso é suposição. E perceba então que o texto mudará quando ele diz assim, no verso 7, quebrou-se o laço. Então ele vai mostrar o que de fato aconteceu. Aqui nós temos então esta suposição de todo o mal que poderia acontecer com o povo do Senhor. Mas o Senhor livra o seu povo. Meus irmãos, o livramento ele existe tanto quando nós caímos nas provações, quando nós somos, digamos assim, privados delas. O Senhor Deus está tanto quando nós somos expostos a ela, quando nós somos privados dela. É interessante isso porque, por vezes, quando alguns são privados da morte, por alguma doença, alguém diz assim, isso foi um livramento. E de fato é um livramento. Mas quando um crente, ele morre, isso também é um livramento. É um livramento do seu próprio pecado. Isso é um livramento da perversidade do mundo. Isso é um livramento de Satanás. Ele nunca mais vai ser exposto a essas maldades. Perceba que dessa forma nós podemos ser realistas com a vida cristã. Perceba que então dessa forma nós podemos fugir tanto daquilo que é chamado de teologia da prosperidade e que você não pode ficar doente de forma alguma,
E por vezes nós sim ficaremos doentes. Nós iremos enfrentar sim várias e várias provações na vida. Nós seremos aqueles que serão demitidos das empresas. Nós seremos aqueles que serão humilhados, perseguidos, caluniados. Mas por outro lado, a misericórdia do Senhor não nos assiste. Ela não nos entrega de forma completa a essas situações. E assim nós podemos ser realistas, tanto em privações, quanto ser livrados dela. O Senhor está conosco. Ele está ao nosso lado, como diz o verso 1 e também o verso 2. Isso é importante porque quando nós experimentamos essas situações, por vezes nós dizemos: por que o Senhor está me deixando passar por isso? Por que Deus, Ele está me deixando? E, em outras palavras, o que está lá no nosso coração é: Deus não está ao meu lado. Alguns até, inclusive, ficam questionando se pecaram, o Senhor Deus está ali unidos com aquilo que eles estão passando. Vários questionamentos vêm à mente. Mas seja de uma forma ou de outra, o Senhor Deus está ao nosso lado. Ele é o Deus da aliança. Ele é Yahvé, como diz aqui várias vezes citando desse salmo, no verso 1, verso 2, verso 6. E então é desta forma que nós vemos o Senhor livrando o seu povo. No verso 6 em diante, diz o texto: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos entes deles. Sim, Ele poderia ter dado, ainda seria Deus, mas Ele não nos entregou. Perceba o resultado, irmãos, do livramento. Perceba o resultado da obra do Senhor no meio do povo do Senhor. Bem dizer. Bendito seja o Senhor. Esse verbo ele é tanto usado para abençoar quanto para adorar a Deus. Todavia o povo do Senhor não pode dizer a Deus: nós te abençoamos, porque Ele é a fonte de toda a bênção. Nós não podemos dizer: Senhor, nós te abençoamos. E por vezes nós vemos orações no meio evangélico que exaltam tanto o homem como se eles fossem de fato fonte de bondade, de alguma virtude. Mas o Senhor Deus, Ele é unicamente a fonte. Ele é bendito. E o resultado do livramento, então, é dizer: bendito o Senhor. É adorado. Nós devemos bendizê-lo. O texto aqui, o verbo também significa ajoelhar. Então, isso nos lembra como no culto. Nós não precisamos estar ajoelhados, mas o nosso coração, ele deve estar num ato de reverência, ele deve estar num ato de adoração, de uma adoração gratuita, uma adoração alegre, por causa de todo o livramento do seu Deus operado no seu filho. Um reconhecimento de virtudes. Quando nós bendizemos a Deus, nós não estamos acrescentando nada a Ele. Nada à sua essência. Mas nós estamos reconhecendo tudo aquilo que Ele faz em nossa vida. Meus irmãos, isso deve ser levado para fora do culto solene. Na verdade, tudo é um ciclo. Se nós cultuamos em casa, então somos trazidos a cultuar na Assembleia Solene. E se cultuamos na Assembleia Solene, somos levados a cultuar em casa. Perceba que toda a nossa vida então está conectada. A ideia desse texto é mostrar como Deus ele é o livramento do seu povo. E uma vez que Ele opera esse livramento, o povo do Senhor é levado a cultuá-lo. Eu lhe pergunto: você que é marido, você tem levado a sua família a cultuar ao Senhor no seu lar?
tributando a Ele tudo aquilo que Ele tem feito na sua casa? Não que seja diariamente, eu sei que a nossa vida é corrida, mas periodicamente durante a semana, você, marido, tenha se assentado com a sua esposa e filhos, e vocês ali têm cultuado de forma simples o Deus que vocês amam. Vocês têm ali devotado a Ele, aberto a boca para louvá-lo, para orar a Ele, e para dizer sinceramente aquilo que Ele é para a sua família. Isso, irmãos, é o que pode ser chamado então de culto privado, no sentido do ambiente, a família cultuando privadamente. E esse culto privado, ele nos traz a Assembleia Solene. Quantas aplicações nós não podemos tirar daqui? A disposição do nosso coração de estar no culto solene, ela tem a ver com o culto que nós fazemos ou deixamos de fazer em casa. O hábito que temos de cultuar, a disposição de mente, de continuarmos ali conectados até o final do culto, a disposição não só dos adultos, mas também das crianças. Tudo isso é aprendido quando nós cultuamos ao Senhor em casa e trazemos isso para a Assembleia Solene. Mas especialmente na Assembleia Solene. Esse é o momento em que nós adoramos e bendizemos ao Senhor. É um momento ímpar, mais importante. Ele é inclusive mais importante do que nós cultuarmos em casa. Se alguém pudesse escolher entre cultuar com sua família em casa e estar na Assembleia Solene, aquilo que é mais importante é estar aqui. Na Assembleia Solene, porque Deus, Ele salvou o povo, e Ele quer ser adorado por um povo, e não apenas por uma família. Aqui vemos o resultado então do livramento do Senhor, é bendizê-lo, é bendizer a Deus por parte do povo, porque Ele não nos deu por presa aos dentes dos que são perversos. Diz o verso 7, salvou-se a nossa alma, como um pássaro o laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vemos livres. Como então mostra a salvação impossível operada pelo Senhor? É isso que vemos aqui no verso 7. Todas essas figuras que vimos antes, que certamente destruiriam o povo do Senhor, servem para mostrar como Deus, Ele opera uma salvação que nós nunca poderemos operar. Isso é instrutivo, especialmente para aqueles que são criados na igreja, que a salvação pode não parecer algo tão grandioso, mas quando você foi alcançado pelo Senhor, você percebeu que, embora toda a instrução que você recebeu, ela se tornou nada diante da operação do poder do Espírito no seu coração. Que você tinha tudo, na verdade, não para ser um crente, né? Geralmente as pessoas olham para o filho de um crente e dizem vai ser um crente. Mas nós, quando olhamos para esse texto e olhamos a perversidade do mundo, o pecado habitando dentro do povo do Senhor, habitando dentro do homem, e Satanás, ainda que seja alguém criado na igreja, tem tudo não para ser um crente, mas para ser um perdido. A salvação, irmãos, ela não é automática. Ela não é, digamos assim, tão provável olhando para o homem. A ideia do texto é mostrar como, na verdade, nós não poderemos ser salvos. Mas o Senhor, Ele opera pelo seu poder, pela sua graça. Perceba então que ela não é fácil,
ela era improvável, mas a nossa alma, ela escapa, exatamente como um pássaro da armadilha. É isso que está aqui no verso número 7. E nós podemos olhar para isso lá no texto de 2 Samuel 5. Peço que os irmãos abram. 2 Samuel 5. Verso 17, diz: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza, mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-nos-ás nas mãos? Respondeu o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal Perazim e os derrotou ali e disse: rompeu. Perceba a forma como Davi coloca aqui, e por isso inclusive alguns dizem que foi nessa época que o Salmo 124 foi escrito. Rompeu o Senhor as fideiras inimigas diante de mim, como quem rompem águas. E a imagem colocada no Salmo 124 realmente é como águas que vão afogar o povo do Senhor. Então no verso 20 continua dizendo: por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi e os seus homens os levaram. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou o Senhor e este respondeu: não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Jezreel. Veja como Davi, ele recorre ao Senhor. E o Senhor é que vai à frente dele e destrói os inimigos dos filisteus. Então, de fato, esse é mais um evento, provavelmente o do Salmo 24, que mostra como o Senhor, ele vai à frente do seu povo e ele salva o seu povo. Embora era muito provável que o povo do Senhor fosse destruído. Ora, irmãos, esse texto também nos mostra como nós devemos não apenas cultuar ao Senhor, como diz no verso número 6, mas isso em específico é louvá-lo. No verso número 8 diz: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Esse é um versículo que resume o Salmo. O nosso socorro não está no nosso braço. O nosso socorro está no Deus do pacto, no nome do Senhor. Como você tem lidado com as diversas provações que o Senhor Deus tem colocado na sua vida? Você tem recorrido a Ele em oração? É nele que está o seu socorro mesmo? Ou você, por vezes, de forma impensada, você já reage, tentando providenciar uma resposta, confiando no seu próprio braço? É verdade que muitas vezes nós fazemos assim. E se fazemos, então devemos nos arrepender. Ele é aquele que criou o céu e a terra. Ele é aquele que domina, inclusive, contra aqueles que são perversos contra o povo do Senhor. E é por isso que o nosso socorro deve estar nele. É por isso que eu e você devemos descansar nele, mesmo diante dos perversos. Mas e aqueles que não têm a sua salvação no Senhor? Talvez, ainda que você faça parte da igreja,
você não seja salvo por ele. Perceba que o Salmo ele é enfático, ele é redundante em dizer que o Senhor está ao nosso lado. Mas Ele não está ao lado daqueles que não fazem, não estão ligados a Ele. O Senhor está contra aqueles que não se unem a Ele. Por isso, se você tem tentado maquiar uma vida cristã, se arrependa. Porque Ele pode inclusive estar ao seu lado, mas não como um amigo. Não como aquele que irá socorrer e livrar o seu povo a qualquer momento. Ele está ao lado dos ímpios para os fazer cair a qualquer momento e ser destruído. Que o Senhor Deus então traga arrependimento tanto para aqueles que pertencem a Ele, confiança, consolo, mas que Ele também traga arrependimento para aqueles que ainda continuam dentro da igreja, se rebelando contra o Senhor e maquiando uma vida cristã, esquecendo que Deus vê o coração. Eu quero finalizar, irmãos, com o Salmo 116. Salmo 116, versos 1 a 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste a minha alma, da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Esse salmo, ele retrata a vida de um cristão fiel. Mas ele diz respeito em absoluto a um homem, ao Senhor Jesus. Aquele que viu os laços da morte e as angústias do inferno. Aquele que viu todo mundo ao seu redor. E aquele que viu de fato a perversidade do homem crua. E experimentou na sua pele e na sua alma a maldade dos homens. Aquele que experimentou a maldade do pecado, não porque pecou, mas porque a ira de Deus estava sobre ele. O Senhor Jesus foi aquele que experimentou todo o sofrimento e era tão provável que ele fosse destruído. Era tão provável que ele fosse esquecido ali na cruz. Mas ele ressuscitou, como no dia de hoje. E é por isso, irmãos, que celebramos. Ele é a nossa festa, Ele é a nossa salvação. E é por isso que nós podemos esperar livramento, porque Ele foi livre. Ele experimentou todo o sofrimento. E você não precisa olhar para a sua vida como alguém que nunca passou pelo que você está passando. Porque Ele passou todo o sofrimento que um homem poderia experimentar. Que o Senhor Deus, então, nos abençoe e nos console com esta palavra. Vamos orar. Bendito Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor.
Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós nos vemos sós nas provações que o Senhor mesmo nos coloca. E nós não enxergamos o Senhor. Nós confiamos em nosso braço, Senhor. Nós olhamos para o homem e sua perversidade. E nós nos vemos como órfãos. Mas, ó Senhor, Tu estás sempre ao nosso lado. Tem misericórdia do Teu povo. Tem misericórdia daqueles que têm sofrido. Tem misericórdia daqueles que se acham desconsolados. Que o Senhor anime o Teu povo. Que o Senhor nos faça, ó Deus, Te bendizer de todo o nosso coração. Em experimentar esses livramentos. Adorar-Te, ó Deus, de forma sincera. E então, ó Deus, o Senhor também alcance aqueles que aqui estiverem, que não têm a Cristo. Tenha misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.